Olá, mãe linda! Boa noite, tudo bem? Então, conforme prometido na live da tarde de hoje, vamos falar agora sobre o segundo passo para você acabar de vez com o caos na sua vida. Ou melhor, como eu tinha falado, né? Acabar de vez é meio difícil, certo? A gente sabe que a nossa vida de mãe não é bem assim. Então, olha só. Eu queria que você pensasse o seguinte: você acha que você está agindo conforme o comportamento manada, o efeito manada? Você já ouviu falar disso com certeza, né? É aquele efeito nos animais que quando vai um monte, vão todos atrás, né? Todos agem da mesma forma, o mesmo comportamento, mesmo sem saber para que direção está indo e sem saber se é realmente aquilo dali que vai fazer bem para ele, certo? O que acontece, o que eu percebo, o que eu tenho visto, que causa muito caos na vida das mães, são as mães que têm agido conforme o efeito manada, seguindo a boiada, fazendo tudo o que todas as outras mães dizem que é o certo, dizem que é o melhor, dizem que é a forma correta de ser mãe. O que acontece disso, né? O que decorre disso, desse tipo de comportamento? A mãe começa a se entupir de coisas para fazer, de achar que um monte de tem que, fica se atormentando mentalmente, né? Com todas essas críticas, com todas essas próprias autocobranças, na verdade, porque ela acha que tem que cumprir com aquele papel, com aquele tipo de comportamento que as outras têm e que as outras dizem que é o certo de ser mãe, né? Do papel de mãe. E aí vira um caos. A vida vira, ao invés de ser tranquila, gostosa, prazerosa, cheia de propósito, né? A maternidade, porque todo mundo, quando resolve ser mãe, não é a maior parte de nós, tem uma coisa idealizada, momentos idealizados, né? Uma vida é, sonhada, né? Com os filhos, com a família, enfim, com aquele papel todo de mãe que a gente já sabe como é que é. Mas cada uma de nós tem o seu caminho. Por isso até que o meu canal se chama Caminhos de Mãe, né? A página, o grupo no Facebook. Por quê? Porque eu acredito muito que a gente só consegue realmente viver uma maternidade plena, leve, tranquila, gostosa, se a gente seguir o nosso caminho, se a gente identificar o que realmente é importante para a gente, o que realmente faz sentido para a gente nesse papel de mãe, né? Eu não sei o que você pensa, gostaria de ouvir a sua opinião aqui embaixo, mas uma das primeiras sessões que a gente faz no atendimento de coaching com as mães é exatamente isso. É identificar que tipo de mãe que ela quer ser. Porque muitas coisas vêm, tem muitos registros, muitos julgamentos, muitas definições do que é uma boa mãe. Mas às vezes a pessoa não concorda com aquilo não bate com o coração, né? Então, qual que é a dica de hoje? O segundo passo é você fugir desse efeito manada. Deixar de lado o que dizem, o que as mídias sociais, porque a gente sabe que está em tudo quanto é lugar, né? Sempre se perguntar que tipo de mãe eu quero ser. Que tipo de mãe eu acho que vai ser bom para os meus filhos, porque tem isso também, né? A gente idealiza um tipo de mãe, só que quando o filho nasce, ele tem uma característica, uma personalidade que acaba mudando a forma como você vai reagir e agir com aquela criança, né? Quem tem filhos um pouquinho maiores já sabe disso também. E se tem dois, três, aí a gente sabe que com cada um a gente tem que ser uma mãe diferente. Então não faz o menor sentido a gente padronizar, a gente definir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? Principalmente na maternidade. Se, né, no mundo como um todo não é bacana a gente também botar isso como muito preto no branco, imagina na maternidade, que tem tantas questões envolvidas, né? Sentimentos, pessoas, serezinhos pequenininhos que precisam de tanta coisa da gente, demandam muita coisa da gente, né? E que são tão diferentes uns dos outros. Então é isso. Aí fala assim, Marcele, como que eu vou identificar? Depois de tantas coisas que falaram, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente traz, inclusive, de mãe, de tia, de avó, de sogra, enfim.
como é que eu consigo ser a mãe que eu gostaria de ser, que eu sinto que é o que eu quero ser, mesmo depois de todas essas influências. Então, eu vou te dar 2 dicas para você conseguir fugir desse efeito manada e ser a mãe que você deseja ser. Uma, você pensar em alguma mãe que te inspira, que você admira, que você percebe que vive a maternidade da forma como você gostaria, que você sente que ela está leve, que ela consegue curtir os momentos, né? Que ela está plena, exercendo aquele papel dela. Então, pensa nela, vê como é que ela age, percebe o que ela pensa, quais são as ideias que ela tem da maternidade, a forma como ela resolve os problemas, a forma como ela encara os próprios medos, as próprias questões dela como mãe e das questões com os filhos, né? Enfim, tenta, vamos dizer, modelar, né? Como a gente diz, modelar uma mãe que você admira, que te inspira, que você acredita que seria uma mãe ideal, né? Claro que vamos botar entre muitas aspas esse ideal, porque não existe uma mãe ideal, e sim a mãe que você gostaria de ser com todo o amor e que seja a ideal para os seus filhos, né? E a outra dica que eu dou é o seguinte: ouça o seu coração. É a coisa que eu mais falo. As mães hoje em dia estão muito desconectadas dos seus corações. Não olha para dentro, não dá, às vezes, a devida importância para o que os seus sentimentos estão dizendo. Muitas que vêm aqui até mim para fazer o coaching, para fazer a mesa radiônica, com atendimentos, às vezes é só para a questão mais energética, e mesmo assim eu costumo falar muito, ouça o seu coração, a gente tem uma sabedoria imensa dentro da gente, e que a gente precisa acessar e utilizá-la de uma forma produtiva, para que a gente seja plena, em todas as questões, todas as áreas da vida, não só como mãe. Então, essas 2 dicas que eu dou para você. Bom, o segundo passo é sair fora do efeito manada. E para que você consiga identificar que tipo de mãe que você realmente quer ser e não ficar seguindo o que todo mundo diz e se deixando envolver pela loucurada, pela correria, pelo caos que traz, né, que decorre desse tipo de comportamento de seguir os outros e não o que você realmente acha que é importante para você, como mãe, você precisa identificar que tipo de mãe você quer ser. E para isso, 2 dicas. Uma, perceba que tipo de... Uma mãe, né? Tenta lembrar de uma mãe que te inspira, que te traz admiração, né? Como ela pensa, como ela age. E a segunda coisa é, ouça o seu coração. O seu coração vai dizer muito mais do que você imagina. E eu tenho certeza absoluta, se isso não acontecer, você pode me puxar a orelha e vir aqui conversar comigo, que ele vai te dar o caminho que você precisa para realmente ser a mãe e viver a maternidade da forma como você deseja, merece e sonhou, sempre sonhou. Tá bom? É isso. Ó, escreve aqui embaixo o que você acha, o que você... que tipo de temas que você gostaria que eu trouxesse? Amanhã eu vou fazer mais 2 lives, tá? Uma mais para a parte da manhã, outra para o final da tarde. Então, coloca aqui se você tem ideias de temas, de coisas que a gente pode conversar, tá bom? Se quiser falar comigo, Messenger ou WhatsApp, tá bom? Tem todos os meus contatos no canal do YouTube, em um monte de lugar, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau!